Simple Past. Esse termo te assusta? O Simple Past fez alguma coisa pra você? Ameaçou sua família? Pato, mamá, tus hijitos. Aí, ó. Nessa aula você vai aprender tudo sobre o Simple Past, que nada mais é do que falar sobre o passado, sobre as coisas que você já fez. Roda a vinheta. Hey everyone, se você tem nos acompanhado aí, você já aprendeu a falar sobre a sua rotina no presente, a rotina de terceiros no presente e também a falar sobre coisas que você costumava fazer com used to. Hoje eu vou te ensinar a falar sobre o Simple Past em 5 passos muito simples. Então fica aí que vai ser muito simples. It's gonna be really simple. E acompanha a gente até o fim que vai ter um presentinho pra você no final do vídeo. Não desgruda daí. Stick around. Primeiro de tudo, para que a gente usa o Simple Past? Como eu falei lá no começo, a gente usa o Simple Past para falar de coisas que você fez no passado. Então, numa timeline, as ações estão... Eu não sei onde que eu tô. As ações estão no passado. As ações estão atrás de você. Na timeline você está no presente e as ações ficaram para trás. É esta que está aqui atrás. Esta que está aqui atrás. Então vamos recapitular aqui alguns detalhes. Você lembra que quando a gente fala do presente, nós temos um verbo auxiliar, que é o do ou o does, quando falamos na terceira pessoa do singular. Agora você lembra quando que a gente usa esse verbo auxiliar? Do you remember? The time we fell in love, do you remember the time we first met, girl? Michael Jackson. Então a gente usa o verbo auxiliar quando a gente faz uma pergunta, como eu fiz, like I did. Ih, eu tô dando spoiler. Do you remember? A gente usa também o verbo auxiliar quando a gente está formando uma frase negativa. Por exemplo, eu vou responder essa pergunta. I don't remember. E quando a gente responde com frases curtas. A gente usa o verbo auxiliar se a gente quiser responder de uma forma mais resumida, né? Vamos dizer assim. Fernando, do you remember what I said? Yes, I do. Ou no, I don't. Vem cá, vem cá. Vem comigo, vem cá você. Você que tá me assistindo. E se eu te falar que no passado funciona do mesmo jeito? Legal. Bem louco. Então sabe todas aquelas conjugações do passado que você aprendeu em português na escola? Então aquela lista interminável. Além de vários tempos verbais, você tem que conjugar diferente para cada tipo de sujeito. Por exemplo, eu vou pegar uma cola aqui, dane-se, vou pegar uma cola. Eu andava, tu andavas, eu andei, tu andaste, ele andai-me. Tu andaste, eu andara. Eu andara, esse é bonito. Tu andaras. Andaras, tá certo? E por aí vai, por aí vai. No inglês, isso não existe, não existe. Não existe, não existe. O inglês é muito mais prático, cara. Quando eu falo que o inglês é mais prático que o português, as pessoas não acreditam, é verdade. Para começar, que existe um lindo e maravilhoso verbo auxiliar. E senhoras e senhores, eu estou falando dele. Ele, the one and only, did. Palmas pro dedo, pessoal, palmas pro dedo. É o verbo auxiliar que você usa para falar do passado. O did é um verbo auxiliar tão legal, tão bacana, cara, tão especial, gente fina, que ele vai funcionar com todos os sujeitos. Com todos os sujeitos. Um verbo para todos os sujeitos. Tipo o Senhor dos Anéis. Ou um verbo para todos dominar. Para todos os sujeitos dominar. Ou seja, é o mesmo verbo auxiliar para he, she e it. Então, já que a regra é a mesma do Simple Present, é assim que a gente forma frases. Perguntas, né? Então, perguntas. Did you watch the last video? Aí você pode responder yes, I did. A informação está contida aí no verbo auxiliar I did. Ou no, I didn't. Igual o presente, cara. Igual. Só que ao invés de don't, é did. Se o inglês fosse uma pessoa nesse exato momento, eu agradeceria o inglês. Achei que fosse outra coisa, né? Achei que fosse outra coisa. Obrigado, obrigado. Valeu, brother. Então, no, I didn't ou no, I did not. Beleza? Didn't é a abreviação de did mais o not. Então, veja só. A gente começa a frase com o verbo auxiliar did
Em seguida vem o sujeito, you, e o verbo principal da frase na sua base form. A gente não conjuga ele para o passado. Did you watch the last video? Ou seja, quando a gente tem o verbo auxiliar, não precisamos fazer nenhuma alteração no verbo principal. Nenhuma, cara. Ele vai permanecer o mesmo, imutável. Watch, na base form, no presente. Mas quando eu vou saber que você está falando do passado? Por causa do did, o verbo auxiliar did, no começo da frase. E na resposta curta, a gente usa o sujeito e o verbo auxiliar, só, igual no presente. Como eu falei anteriormente, yes, I did, no, I didn't. Olha esse verbo auxiliar, o que ele faz? Olha esse raio de luz. Olha esses raios de luz. Se eu quiser falar, por exemplo, de outro sujeito, se eu quiser falar dela, she, eu preciso mudar o verbo auxiliar? Não, você não precisa mudar o verbo auxiliar. Did she watch the last video? Yes, she did. No, she didn't. Aí para responder a mesma regra, usando o sujeito da pergunta e o verbo auxiliar. She did, she didn't. Só isso, cara, você não precisa mudar mais nada. Mais nada, muito simples. Number 2, formando frases negativas. Então, assim como no presente, para responder de forma negativa, a gente usa o verbo auxiliar e, por isso, a gente não muda o verbo principal. Nesse caso, o que muda é a posição do verbo auxiliar. Então, ao invés de ele vir no começo da frase, ele vai vir logo antes do verbo principal, né? Do main verb que a gente fala aí. Então, por exemplo, I didn't check my Instagram yesterday. Eu não chequei meu Instagram ontem. Então, desculpa se eu não respondi alguém. She didn't visit her friend last week. Ela não visitou sua amiga na última semana, o que é muito bom porque ela está cumprindo as regras de isolamento social. We didn't have time to play the game today. Nós não tivemos tempo de jogar hoje. Apesar de eu estar falando de hoje, eu estou falando de algo que aconteceu anteriormente no dia de hoje. Então, é um passado. Fácil, né? Muito fácil, né? Assim, você pode negar qualquer coisa. Qualquer coisa. Você pode negar qualquer coisa. Did you do that? No, I didn't, man. I didn't do that. I know you ate the last slice of cake. I didn't eat the last slice of cake, man. I didn't. Number 3, formando frases alternativas. Formando frases afirmativas. Fernando, você falou lá na aula sobre presente que para formar frase afirmativa a gente não usa o verbo auxiliar. No passado é igual? No simple past é igual? Sim, vai ser igual e você não vai usar o verbo auxiliar para formar frases afirmativas. Sendo assim, eu preciso diferenciar o tempo verbal da minha frase de alguma forma, certo? Para a pessoa saber do que eu estou falando, se é presente, se é passado. Para isso, nós vamos conjugar o verbo principal. Aí a gente chega na parte da conjugação. Mas antes que você feche o vídeo na minha cara e venha me xingar no Instagram, no YouTube e qualquer outra rede social, eu tenho uma coisa para te falar. A forma como a gente conjuga os verbos no passado em inglês não é igual ao português. Pode agradecer, pode agradecer. É esse momento que você se apaixona pela língua anglo-saxônica que é o inglês, tá? Mas eu amo as línguas latinas também. Tô aprendendo a falar francês. Je vous en prie. Comment ça va? Comment allez-vous? Vous allez bien? Oui. Blé de la blé de bleu blá blé. Então, eu falei que ele não é igual no português, mas como é que é então, Fernando? Para conjugar a maioria dos verbos no passado, em inglês, a gente vai usar o final ed ou ied. Então, essa é a regra geral do ed. Work fica worked. Check fica checked. E cook fica cooked. Atenção para a pronúncia desses verbos no passado, tá? Não é worked, não é checked, não é cooked. É worked, checked, cooked. É como se a gente tivesse pronunciando um Tzinho mudo. KT no final. É meio esquisito no começo, mas você pega as manhas. Ó. Cooked, worked, checked. Tá? Então essa é a regra geral. Se o verbo já termina em E, a gente não precisa acrescentar o ED. A gente só acrescenta o E. Então, por exemplo, like não fica liked. Não dá nem pra pronunciar isso. Liked. Fica liked. É isso, liked. O bake, que é de assar, né? Fica baked. Então, liked, bake, baked, tá? Ah, isso me lembra uma coisa. É a curiosidade do dia.
curiosidade do dia. Você sabe qual é a pronúncia certa dessa rede social aqui? A pronúncia certa é LinkedIn, que é a soma de link, linked, né? De linked, mais in, que é tipo, você está conectado, você está ligado, as coisas estão ligadas, né? As pessoas, o networking ali acontecendo no LinkedIn, as empresas super humanizadas estão conectadas entre elas. Então they're LinkedIn. Seria assim a pronúncia, acho. LinkedIn. Eu lembro a primeira vez que eu ouvi, que eu me toquei nisso. Logo quando eu voltei de viagem, estava nos Estados Unidos, e aí eu fui ler, tipo, naturalmente fui ler. Aí eu olhei a rede social e falei, eu vou entrar aqui no LinkedIn. Peraí. LinkedIn. Tipo, antes disso eu nunca tinha me tocado, cara, que era LinkedIn. Para verbos terminados em consoante mais Y, consoante e Y, a gente vai retirar o Y e acrescentar o IED. Então, cry, fica cried, que é, né? Chorar, cried. Try, que é de tentar, a gente retira também o Y, acrescenta o IED, fica tried. Study, que termina em Y, a gente tira também, acrescenta o IED, fica studied. Mas isso é só para verbos terminados em consoante e Y. Para verbos terminados com vogal e Y, a gente só acrescenta o ED. Ele se encaixa ali, ele vai se enquadrar na regra geral do ED. Alright? Então, play no passado fica played. Alright? Play, I played last night. Atenção para a pronúncia, vou dar uma de mala, né? Play, não é played, é played. Alright? Played, como se tivesse um id no final, played. E, além dessas regras que eu falei, existe também a regrinha do CVC, que é consoante, vogal e consoante. Já ouviu falar dessa regrinha? Já ouviu, né? Sabe aqueles verbos que terminam dessa forma? Por exemplo, stop. Stop. Ele termina com consoante. T, T, O, P. Consonant, vowel and consonant. Alright? Então, quando a gente tem essas palavras com esse encontro consoante, vogal e consoante, a gente vai dobrar a última consoante da palavra. Então, por exemplo, stop fica stop, stop, double P, e a gente acrescenta o ED. Então, ó, essa regra, ela só vai afetar a escrita, ela não afeta a sua pronúncia, alright? Então, stop fica stopped. Refer, que é de se referir, vai ficar referred, com 2 R's. E plan, que é de se planejar, no passado fica planned, igual a pronúncia, mas com 2 N's. Number 4. Como que eu pratico isso, Fernando? Então, muito bem, você já conhece as regras aí para falar de frases afirmativas e frases negativas e para fazer perguntas. Então, como que eu coloco em prática? Se eu tenho a frase I work a lot, que significa eu trabalho muito, no passado, como que ficaria? O que a gente vai fazer aqui? A gente vai conjugar o verbo principal, tá? Ela é uma afirmação. A gente não vai usar o verbo auxiliar nesse caso. Então, ficaria I worked a lot. Eu trabalhei muito no passado. Outra frase, I help my mom, significa eu ajudo a minha mãe. Qual que é o verbo principal aqui da frase? Help, right? No passado fica I helped my mom. Eu ajudei a minha mãe. As regras do Simple Past são tão parecidas com as regras do presente que a gente pode usar o verbo auxiliar também para enfatizar a mensagem, né? Enfatizar alguma coisa, assim como no Simple Present. Por exemplo, Fernando, did you clean your room? Yes, I did. I did clean my room. Stop nagging and let me play my damn games, woman. Caraca, se eu falasse assim com minha mãe ia chinelo ia voar. Não tratem a sua mãe desse jeito, é muito feio. Sendo assim, a gente não precisa conjugar o verbo principal, porque a gente tem o did. Então, I did clean my room, mom. Mas não vai me sair usando só essa última forma de frase afirmativa que as pessoas vão começar a achar que você tem probleminha. Não faça isso. Nossa, que fácil, então é só isso? Sem pegadinhas? Não. Em inglês, nós não temos as 473.834 formas de conjugar os verbos no passado, mas, porém, contudo, todavia, entretanto, nós temos o que a gente chama de verbos irregulares. Não, isso não vai mudar nada na estrutura da sua frase. Por exemplo, did you eat the cake? Você comeu o bolo? Até aqui tudo em ordem. Did, verbo auxiliar, you, sujeito e eat,
o verbo principal na sua base form, alright? Tudo igual, não mudou nada. Para responder de forma negativa, também não vai mudar nada. No, I didn't eat the cake. Viu? A frase continua seguindo a mesma regra. Agora, se você for responder de forma afirmativa, did you eat the cake? Yes, I ate the cake. Para responder de forma afirmativa, então a gente conjugou o verbo principal. Eat virou ate. Ate? Bom, quando a gente usa o verbo auxiliar, a gente não precisa alterar o verbo principal da frase, seja ele regular ou irregular. Sendo assim, para formular frases negativas ou perguntas, a gente segue tranquilamente na regra. O verbo auxiliar está lá, mas o verbo principal não vai mudar, não vai ser conjugado. Mas, como eu disse anteriormente, para formar uma frase afirmativa onde a gente não usa o verbo auxiliar did, a gente vai ter que conjugar o verbo principal. E aqui nesse caso, os verbos irregulares têm esse nome porque eles não vão levar o ed no final deles. Não é só acrescentar o ed. Então qual que é a regra dele, Fernando? Qual que é a regra? That's a funny story, actually. Eles não têm regra. É por isso que eles têm o nome de verbo irregular, porque eles não seguem uma regra, cara. Juro, não tenta achar uma regra nesses verbos auxiliares porque não tem. É porque Deus quis, alright? Eat vira ate. Por quê? Eu não sei, você vai perguntar pra mim? Você vai perguntar pra mim qual que é a regra? Eu que sou professor de inglês, você vai perguntar pra mim? Pergunta pra outro, mano. Tá ligado? Então, a melhor forma de memorizar esses verbos é praticar e escutar muito pessoas falando inglês, ver muito filme, ouvir muita música. Assim você vai receber muita informação nesse sentido e vai acabar usando eles de forma natural, porque você vai ter uma referência de alguém que já usou os verbos irregulares, alright? É assim que eu fiz, é assim que muita gente faz e não tem como seguir uma regra, porque eles são irregulares, eles não têm regra. Então, para recapitular, verbos regulares, a gente vai seguir a regra do ed ou ied. Verbos irregulares, a Deus dará, a gente não tem regra, alright? Ele é caótico, ele não tem regra. Então, vamos lá, vamos praticar algumas frases. I take the bus to work. Então, eu pego o ônibus para ir trabalhar. No passado, como é que ficaria? I took the bus to work. Eu peguei o ônibus para ir trabalhar. He has a nice car. No presente, né? Ele tem um carro da hora, tem um carro bacana. They see me rolling. No passado, ficaria he had a nice car. Ele tinha um carro legal. Se o carro dele era uma areia, ele tinha, porque provavelmente o carro explodiu. They read the newspaper. Eles leem o jornal, right? They read the newspaper. Olha a pronúncia. Read, no passado fica read. A escrita do verbo ela continua a mesma. O que muda aqui nesse caso é a pronúncia. Read the newspaper. I know how to ride a bike. Eu sei como andar de bicicleta. Para andar de bicicleta a gente fala ride a bike, alright? No passado ficaria I knew how to ride a bike. Eu sabia como andar de bicicleta. We buy ice cream. A gente compra sorvete. No passado, we bought ice cream. A gente comprou sorvete. Olha como muda a pronúncia e a escrita. Eu sei. Os verbos irregulares, eles são bem irregulares mesmo. Então, meu Deus do céu, Fernando, eu vou ter que decorar tudo isso. Não, você não vai ter que decorar. É só você deixar isso natural, como eu falei, ouvindo muito, praticando muito, tendo mais referências desses verbos, alright? Então, como eu sou um cara muito legal, eu vou deixar aqui uma lista com verbos irregulares. Usem essa lista, usem. Criem frases, a maior quantidade de frases possível, o máximo que você puder criar de frase com esses verbos, entendeu? Lê os verbos, tenta formar frases novas, procura o significado deles, porque no começo é comum que você acabe consultando muito essa lista de verbos irregulares, né? Até porque você não os conhece ou não vai lembrar deles, mas depois a coisa vai ficando natural. Você vai começando a usar eles de forma natural, como eu já falei anteriormente, 273 vezes. I good, não vou falar o certo. Qual que é o certo? Não é good, com ed. Procura lá na lista e vê qual que é o passado de go. Mas Fernando, eu não tenho com quem praticar, eu não tenho ninguém. Eu não tenho ninguém para praticar comigo. Cara, você tem um cachorro, cachorro, tem um espelho, então você já tem com quem praticar, cara. Às vezes, tudo que você precisa já está dentro de si. Às vezes, a sua melhor companhia é você mesmo. LinkedIn.
2020. Pratica comigo. Escreve aí nos comentários. Deixa seu like. Compartilha. E é isso. Bye!